Boa tarde a todos. Vamos dar sequência ao nosso curso de baralho cigano, né? Estamos indo, se não me falha a memória, para o módulo 4. No módulo anterior, nós havíamos parado na carta 20, na carta do jardim. Portanto, a próxima sequência é a carta 21, a carta da montanha. Bom, meus amores, a carta da montanha é uma carta que tem uma simbologia um tanto quanto extensa, tá? E também vocês vão encontrar interpretações diferentes. Bom, vamos para a interpretação mais comum, né? A carta da montanha simboliza os obstáculos que a pessoa pode ter para atingir alguma coisa, para chegar a um caminho. Pode ser que essa pessoa esteja passando dificuldades, né? Na questão colocada na pergunta naquele momento, tá? Essa é a interpretação mais comum, mais aceita, tá? Mesmo quando se fala na montanha como obstáculo, normalmente são obstáculos que após a pessoa transpor, embora quando considerada como obstáculos, são obstáculos assim que não são tão pequenos, tão sutis, como por exemplo, quando se fala dos troncos ou como se fala das nuvens, são obstáculos que após a pessoa transpor aquela situação, a pessoa se torna uma pessoa mais forte, tá? Eu sempre gosto de ressaltar a analogia da montanha com diversas passagens importantes na vida espiritual de grandes seres, de grandes avatares, né? Por exemplo, você tem quando Jesus foi ali meditar para se transformar, para que o Cristo viesse até ele, ele passou, segundo a parábola, 40 dias na montanha, né? Uma situação difícil, porque ele teve que subir aquela montanha. Mas quando você chega ao alto da montanha, você transpõe esses obstáculos e você fica mais perto do céu, ou seja, você se integra como ser, tá? Então, é um contexto que, dependendo da pergunta, da situação, eu levo em consideração, tá? Vocês vão encontrar outras escolas, né, em que a montanha simboliza solidez, simboliza algo concreto. A montanha tem, né, ela tem aquela formação de pedra, então é uma coisa firme, é uma coisa sólida. Aí você me pergunta, Van, qual é a interpretação principal que eu vou dar para a carta da montanha? Então, assim, eu opto pela primeira interpretação, que é aquela que me mostra um obstáculo. Levo em consideração, né, a questão de que após transpor esse obstáculo, essa pessoa vai ter um crescimento. Mas você deve levar em consideração aquilo que faz mais sentido para você. Um detalhe, meus amores, depois de assumido o que é a carta para você, caso você não queira comprometer a sua tiragem, o seu jogo, é aquilo para você, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Possivelmente eu vou invalidar muitas das minhas tiragens se eu começar, ao meu bel prazer, uma hora interpretar essa carta como obstáculo, outra hora interpretar como uma coisa sólida, tá? Então, assim, eu aconselho a vocês a terem essa reflexão e assumirem uma postura mediante ao significado dessa carta. Essa carta também vai falar, quando se fala de espiritualidade, do orixá Xangô, né? A gente sabe que o reino de Xangô é a pedreira, né? Então é ele falando, quando se coloca na conotação espiritual, como gosto de ressaltar, caso a pessoa tenha uma afinidade com o orixá, né? Se eu tô falando ali de uma pessoa evangélica, por exemplo, possivelmente
não é Xangô se apresentando. Então, para tudo a gente tem que ter uma coerência. Pode estar relacionada a coisas de justiça devido a essa ligação com o orixá Xangô. Então, vamos dizer, a carta da montanha do lado da carta ou do lado do chicote, pode ser que essa pessoa vai receber uma notificação da justiça, por exemplo. Como profissão, também vai falar de profissões ligadas à justiça prioritariamente. Pode ser um advogado, pode ser um juiz, pode ser um desembargador, mas normalmente a carta da montanha traz pessoas de cargos mais altos. Se, por exemplo, está do lado do chicote, pode ser um oficial de justiça, quando simboliza a profissão, tá? Deixa eu devolver aqui para o montinho das cartas já estudadas e vamos ver. Vamos ir para a carta dos caminhos. Bom, meus amores, a carta dos caminhos fala de algo que você tem possibilidade de alcançar, algo que já está vindo na sua direção, caminhos abertos, caso não hajam cartas negativas, né? Subsequentemente, a carta dos caminhos. Pode falar de escolhas, né? Aqui, olha, observe que nós temos um caminho apenas, né? Um caminho livre, inclusive. Mas a maior parte das cartas do caminho, você vai ter ou dois caminhos ou caminhos paralelos, tá? Isso reforça a questão do escolher. A carta dos caminhos também me convida a ir atrás daquilo que eu quero, né? O caminho tá livre, mas para que eu chegue, eu preciso seguir adiante, eu preciso, né, dar os meus passos na direção daquilo que eu almejo, tá? Então, uma carta que pede tanto escolhas, né? Se eu ficar, por exemplo, eu quero trabalhar com esoterismo, eu quero um outro trabalho e não tomar nenhuma atitude com relação a isso, possivelmente eu vou travar a minha vida, né? Eu tenho que saber se eu quero um, se eu quero outro, se eu quero os dois, como é que eu vou me organizar. Então, a carta dos caminhos também traz essa conotação. Quando se fala de orixá, que você pode estar falando de Ogum, você pode estar falando de Exu, tá? Quando se fala de amor, fala de um relacionamento que tende a crescer, que tende a progredir, que tende a prosperar, mas é claro que vai depender aqui tanto de escolhas como de uma dedicação também a este relacionamento, para tudo, né? Se essa carreira é favorável para mim, sim, ela é favorável, mas eu vou ter que sempre estar melhorando, sempre estar otimizando. Então ela é uma carta positiva, mas que o consulente tem que ter ciência que é necessário ele ir em busca daquilo que ele almeja. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Quando se fala de saúde, tá? Tá sempre falando dos pés ou das pernas, porque é o que a gente usa simbolicamente. Aliás, simbolicamente não, literalmente para caminhar, tá? Então vamos dizer, como está a minha saúde? Essa é a carta da árvore, dos ratos e dos caminhos. Essa pessoa pode estar com alguma coisa que deve ser vista nos seus membros inferiores. A profissão vai falar de militares, que eles vigiam as ruas, né? Fora a analogia que tem também com o orixá Ogum. E de vendedores ambulantes, de pessoas que passam de porta em porta, ou pessoas que vendem para comércio, indo de comércio em comércio, tá? E também a gente deve levar em consideração que quando o baralho cigano foi elaborado, era mais comum, né, uma profissão chamada mascate, por isso colocou-se como vendedores, que eram pessoas que compravam coisas no lugar e aí iam para uma outra cidade, normalmente, em que não se tinha à disposição aquele material e iam vendendo, né, aquele material e compravam coisas naquela cidade para vender em outra cidade e assim sucessivamente. Bom, meus amores, sim, o significado da carta
os caminhos, eu troquei aqui, são caminhos abertos, mas como eu disse, que tem necessidade de escolher e seguir adiante. A carta dos ratos, meus amores. Os ratos, eles se comportam, né, aí ali, a ruir, a estar próximos a coisas, às vezes, não muito... como eu vou colocar, não muito boas, né? Normalmente ratos andam em lixos, em coisas que já estão ali em estado de putrefação e assim sucessivamente, né? Então, os ratos falam de perdas, os ratos podem estar falando de roubos de energias, de pessoas que têm aquela energia da vampirização. Os ratos também podem falar que as pessoas estão emocionalmente abaladas, no sentido de deprimidas, no sentido de desanimadas, tá? O rato do lado da árvore vai me falar de problemas de saúde normalmente. Os ratos do lado da raposa não, está falando de roubo. Como é que eu vou saber qual é o tipo de roubo? Pelas cartas subsequentes e pelo sentido da pergunta, né? Então, vamos dizer, você está fazendo uma tiragem ali, você não tem uma livre, né? Aí dá o rato, a raposa e a carta dos caminhos. Então, essa pessoa, ela tá aí com o risco de ser assaltada, dá os ratos, a raposa e a casa. Então, pode ter alguém ali querendo entrar naquela residência para abstrair algo, né? A raposa, os ratos de coração, alguém pode estar drenando as emoções do consulente, né? Ou normalmente é algo externo, né? Claro que com a permissão do consulente, mas tá ali se alimentando das emoções do consulente. O que mais eu posso exemplificar dos ratos? Os ratos é uma das cartas, assim, que menos vocês vão encontrar benefício, tá? Mas ela pode também falar da perda de força, da perda de um controle. Então aí ela passa vamos dizer, poder atenuar uma tiragem. Vamos dizer, tem ali um urso, os ratos e o consulente. Então isso pode estar tendo uma conotação que alguém que controlava esse consulente está perdendo a força de controle sobre ele. Que existe alguém que é invejoso, né? Por exemplo, que o urso tem esse meandro, mas essa inveja dessa pessoa pode não estar exercendo tanto poder com o consulente, em cima da energia do consulente. É claro que vai depender de todo um contexto maior, mas eu tenho estas possibilidades, tá? Se estou perguntando de um relacionamento afetivo, é um relacionamento que já teve desgaste, sabe? Situações desconfortáveis, e que isso está enfraquecendo esse relacionamento. Quando se fala de saúde, né? Você vai perguntar de uma patologia específica, pode estar mostrando que o consulente ele está desgastado, eu já ia falar cidadão. E pode também indicar câncer em algumas situações, tá? Só que tem que ter muito cuidado com isso, porque pode ser simplesmente estresse, né? A pessoa tá ali, ela se esforçou demais, ela se desgastou demais e ela está cansada, por exemplo. Quando se fala de profissão, meus amores, são coisas clandestinas, né? Possivelmente aí pessoas que trabalham com coisas não lícitas, não aprovadas, não, vamos dizer assim, inapropriadas, né? Eu acho que deu para entender. Mas o significado da carta dos ratos, em geral, é desânimo, perda, roubo, né? Desgaste. E vamos para a nossa próxima carta, que é a carta do coração, né? A carta do coração, meus amores, fala de sentimento.
Algumas pessoas, é claro que a conotação mais comum é a conotação do amor, tá? Só que assim, a carta do coração puramente são sentimentos. Então, assim, dependendo da conotação da pergunta, vamos dizer, se o coração está ali do lado do urso e da cobra, pode ser alguém que detesta o consulente, não alguém que ama o consulente, tá? Então, esse tipo, concentre-se que é um sentimento. Agora, claro, a carta do coração, do lado do sol, do lado da estrela, é alguém que gosta de você, alguém que tem admiração por você, mas não esqueçam, tá, que o simbolismo primordial é o sentimento. O coração do lado dos ratos, tá? Ali pode ter um amor, sim, mas houveram situações que desgastou esse sentimento e assim sucessivamente, tá? Então simboliza amor, sim, mas primordialmente sentimento. Quando se fala da saúde e vem com cartas negativas, pode indicar um estado de depressão, um estado de pessoas carregando mágoas, né, sentimentos aí não salutares, tá bom? Vamos à nossa próxima carta, que fala que é a carta das alianças, tá? Então, assim, todo mundo também é uma carta que o pessoal às vezes embarca sem ver os significados ao redor. A carta da aliança pode simbolizar um compromisso, né, um namoro, um casamento, sim, mas a carta da aliança, ela simboliza parcerias, tá? Então, pode também significar sociedades, podem ser pessoas ali que podem aparecer numa determinada situação, que podem ter, te ajudar de alguma forma a você conseguir algo, né? Então, vamos dizer, eu estou com um projeto e eu preciso de alguém que faça análise estatística, eu não tenho tanta propriedade, então eu posso me associar a um outro pesquisador e esse pesquisador pode desenvolver essa parte do projeto. Então, não é só uma sociedade ali que eu abro uma empresa, não, podem ser outros tipos de associações, né? Ou vamos dizer assim, você tem uma loja, né? E aí você se associa ao restaurante que tem ali perto, então o dono do restaurante dá um voucher de desconto para compra na sua loja, você dá um voucher de desconto do restaurante para quem for almoçar, então acaba que você envia, né, clientes para o restaurante e o restaurante envia para vocês. Então são diversas as possibilidades aqui. Claro que a mais normal, a mais comum é um noivado, é um compromisso, é um casamento, mas existe aí uma gama maior, né, de interpretações. Quando se fala de saúde, tá, sai a carta da aliança, isso pode ser um comprometimento, por exemplo, da pressão arterial. Como que a aliança fala da pressão arterial? Bom, meus amores, um dos componentes pressóricos para você ter a pressão arterial, né, é o raio dos vasos, tá? Então, se esses vasos tiverem vasoconstrição ou tiverem obstruídos, isso pode elevar a pressão arterial. Então, sim, né, tem fundamento aí esta analogia. Ou pode ser uma hipotensão também, tá? Pode ser que a pessoa esteja com uma queda pressórica. As cartas em volta vão apontar normalmente se é hipertensão ou hipotensão, né? Você tem lá a carta do urso, a pessoa é uma pessoa ansiosa, a possibilidade é de ser hipertensão, né? E você tem uma carta dos ratos, então é mais provável que seja uma hipotensão. Eu particularmente não gosto muito de ficar trazendo situações de saúde para a parte dos oráculos, né? Porque saúde para mim tem que ser vista no médico, né? Gosto de saber sim, de estudar isso. Por quê? Porque a gente sabe que na parte holística nós podemos dar um apoio à pessoa
seja enviando um reiki, né? Para que você cuide dos outros corpos da pessoa para colaborar ali com o médico. A partir do momento que a patologia se apresenta no plano físico, é o médico que tem que cuidar, né? É o médico que tem que diagnosticar. Mas eu posso, por exemplo, sugerir à pessoa que faça ali meditações com raio verde, que faça lá orações para Arcanjo Gabriel, para Oxóssi, enfim. Mas vou mandar a pessoa no médico, tá? E preferencialmente não vou falar é isso ou aquilo, mesmo vendo. Aí você fala, eu quero falar. Então fale. Eu acho um tanto quanto desnecessário fazer isso. E irresponsável também, dependendo da situação, né? Normalmente falo, olha, dá uma passadinha no cardiologista, né? Ou vai no clínico, faz um check-up, né? Eu faço a sugestão para a pessoa na parte médica de forma mais superficial e tento ali fazer alguma proposta no meio espiritualista que possa corroborar com o tratamento médico, né? Vamos para a carta dos livros, meus amores. Bom, a carta dos livros, Servídeos, vai falar de estudo, pode falar de trabalho, pode falar de pessoas eruditas, né? Então você está perguntando assim, vai aparecer ali um novo amor, como é essa pessoa, né? Então aparece ali a carta dos livros, possivelmente é uma pessoa que já tem uma carreira acadêmica, ou é uma pessoa que gosta de estudar, ou uma pessoa que leva a cultura em consideração, né? Pode ser também, falando de profissão, que eu estou falando de um escritor, enfim, de uma pessoa que ganha a vida prevalentemente pelo uso do intelecto, tá? Além disso, meus amores, a carta dos livros, né? Então vamos dizer assim, vou dar alguns exemplos. Vocês desculpem estar falando baixo, por fazer vídeos e consultas, tá? Por exemplo, a pessoa fala, o que eu devo fazer para subir na minha carreira? E aparece a carta dos livros. Essa pessoa pode estar precisando fazer um curso de reciclagem, uma atualização, ou mesmo uma faculdade, né? Enfim. Quando se fala assim, o que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento? E aparece a carta dos livros, então as pessoas precisam ser mais claras, conversar melhor do que o que elas realmente querem para aquele relacionamento, compreender também o parceiro, né? Tentar entender aquela pessoa. Quando você lê, você está ali tentando abstrair um conteúdo ou, enfim, entender uma história, então pode ter essa conotação também. E a carta dos livros também pode falar de revelações de segredos, de você descobrir alguma coisa. Pode também ser que alguém esteja te escondendo alguma coisa, né? Então, principalmente com o livro, quando o livro está fechado, e você vai ter baralhos com livro aberto ou fechado. Pode estar falando que alguém está escondendo alguma coisa, está guardando algum segredo, né? Vamos dizer, vem a carta da lua do lado de um livro aberto, a pessoa vai descobrir alguma coisa que estão escondendo dela. Deixa eu ver mais, meus amores. Quando se fala de saúde, fala para pedir atenção com a cabeça e os olhos, que é o que nós mais usamos, né? Caso nós tenhamos o hábito da leitura. Profissão, eu já falei, pessoas eruditas, pessoas que têm prevalência de intelecto, podendo ser um escritor, que é uma coisa um tanto quanto rara, pode ser uma pessoa que divulga conteúdo, mas que estuda, né? Porque hoje em dia todo mundo sai falando, todo mundo não, mas tem muita gente falando muito,
só o que vem à mente, né? Então, nesse caso, é uma pessoa que estuda antes de falar, sabe o que está falando, ou que está escrevendo. Amor, necessidade de conhecer e de conversar, de se expor. Significado, no geral, é reconhecimento pelo mérito, é erudição, é cultura, tá? Vamos à carta 27. Por mais que eu tente, né, meus amores, passar rápido as cartas, eu acho que os exemplos, inclusive eu vou pedir para que vocês comentem, podem ajudar vocês no momento da interpretação. Vamos aqui à carta 27, a carta da carta, né? Que é até engraçado a gente falar isso. Bom, a carta da carta fala de revelações, notícias que estão chegando, pode estar falando de convites, vai depender muito das cartas que tem em volta, mas no geral ela é uma apresentação de uma notícia, né? Então vamos dizer assim, você perguntou de emprego, aí vai dependendo da conotação, tá? Então, o que eu faço para arrumar emprego? Então você precisa se comunicar, você precisa enviar currículo, né? Enfim, buscar aí um meio de comunicação para otimizar que chegue aí um emprego para você. Agora a pessoa fala assim, eu vou ser chamada para o trabalho, vai chegar, alguém vai se comunicar com você de alguma forma, né, te chamando para uma entrevista ou mesmo para trabalhar. Se numa tiragem geral sai, por exemplo, a carta e os livros, então você vai receber um convite de trabalho, a carta e a aliança, alguém pode te propor um relacionamento ou te propor uma parceria, uma sociedade, ou pode ser você recebendo o convite de casamento de alguma outra pessoa, deixa eu ver. Mas é sempre, a carta vai estar sempre anunciando uma notícia, a conotação dessa notícia vai depender do que vem depois da carta, né? Bom, meus amores, comentem, tá? Se tá ajudando vocês a questão de que eu colocar diversos exemplos, né? Ou se vocês querem que eu coloque os significados de uma forma mais concisa, que isso é importante para que a gente possa fazer o curso de uma maneira útil para vocês, tá? Eu vou virar aqui a mesa, o celular, os decks, para propor um novo exercício para vocês. Bom, acho que algumas pessoas fizeram o comentário sobre o exercício da aula anterior. Vanessa, o passado é na direita ou na esquerda? Meus amores, neste momento, tá? Eu gostaria que vocês não se ativessem a isso. O importante é você determinar o que é aquela posição e respeitar para treinar, tá? Por que eu gosto de treinar dessa forma, meus amores? Porque quando você já começa com as tiragens todas, isso é aqui, as pessoas têm uma tendência a virarem oraculistas engessados, tá? Na época que eu dava curso presencial, eu já dei muito curso para quem já tinha feito o curso, mas só conseguia jogar de forma engessada, só aquela coisa by the book. E quando você tem essa flexibilidade de determinar as posições para aquilo que você precisa naquele momento, você consegue construir tiragens, você consegue resultados mais abrangentes e consegue se adaptar a qualquer pergunta que te fizerem, tá? Eu acho muito, muito bacana, né? Aqueles métodos pré-determinados, a mesa real, o peladão, enfim, temos inúmeros métodos, mas eu acho importante que o oraculista também saiba construir a sua tiragem
Porque cada pergunta tem o seu diferencial, cada situação tem o seu diferencial. E se eu consigo fazer isso, com certeza eu vou trazer uma resposta mais adequada para aquilo que eu estou procurando e para aquilo que o meu consulente está buscando naquele momento, tá? Então, eu vou te fazer um exemplo aqui, sei lá, vamos ver aqui uma pergunta aleatória, tá? Uma pessoa, vamos perguntar de trabalho, né? Aqui eu vou usar as cartas que nós já estudamos, então vamos dizer, a Isadora, ela quer saber se deve continuar no emprego que ela está ou ir para um novo emprego. E eu não quero só falar para ela, fique aqui ou vá para lá. Então, eu vou ver o seguinte para a Isadora. Eu vou pegar 3 cartas para ver se o próximo emprego trará mais segurança para a Isadora. 3 cartas para ver a questão de plano de carreira nesse próximo emprego, se é melhor. E se o ambiente de trabalho que a Isadora, desse novo emprego da Isadora, se é um ambiente de trabalho salutar, né? Então, o que eu tenho aqui? A carta, o chicote e a casa, tá? Então, assim, aqui eu já vejo que é um lugar, esse novo emprego da Isadora é um lugar, sim, né? Que pode dar uma projeção para ela, mas e até uma estabilidade, mas que para isso ela vai ter que batalhar, ir em frente, fazer o que tem que fazer para conseguir essa progressão dentro deste novo emprego. Dá plano de carreira para Isadora aqui, a carta da estrela, das flores e do cavaleiro. Sim, é um trabalho que pode trazer para Isadora uma promoção, né? E aqui eu diria que de forma até rápida ela consegue galgar degraus maiores dentro dessa empresa, né? E claro que ela vai ter que tomar uma atitude, né? Aqui também tem um recado imbuído, embora não foi essa conotação do que eu tirei, do que eu propus, né? Mas mostra aqui que a espiritualidade também está apoiando, né? Esse trabalho e possivelmente está trazendo esse novo trabalho para Isadora, para ela ter essa possibilidade de ascensão na carreira. Agora, é um ambiente saudável? Os ratos, o caixão e o cão, tá? Então, assim, é um ambiente desgastante, sim, certo? Pela carta dos ratos, possivelmente é uma empresa que tem uma certa competição, mas aqui a carta do caixão me fala que se a Isadora isolar essa questão do desgaste, da competição, às vezes podem ter pessoas tóxicas nesse ambiente, ela consegue, apesar de estar num ambiente tóxico, ficar em paz nesse lugar, né? E também, embora haja uma toxicidade, também tem ali pessoas boas, pessoas, então ela vai ter que saber como transitar dentro dessa empresa, como não deixar o ambiente afetar a ela e se aliar aí, se aproximar mais das pessoas mais positivas, tá? Eu poderia ter determinado de uma maneira totalmente diferente, né? Os pontos, tá? Então, para fazer as perguntas de vocês, pensem no contexto geral da pergunta e escalonem, né? Vejam o que vocês querem pontuar, o que é importante para saber naquela questão. Dessa forma, você pode, dentro de uma mesma pergunta, pegar diversos aspectos e pontuar esses diversos aspectos. E quando você pontua dessa forma, você tem mais propriedade para saber aonde que está
ali aquilo sendo bom e aonde que está o problema. Por quê? Porque eu determinei como é o ambiente. Então, aqui, se eu não tivesse pontuado como é o ambiente e tivesse lendo isso aqui corrido, eu diria, né, que porque podia ser que alguém pudesse ali tentar puxar o tapete dela, mas como eu coloquei o ambiente, eu sei exatamente o que está significando isso. Tá certo, meus amores? Eu espero que essas explanações tenham sido de valia. Na sexta-feira, para quem está no curso em tempo real, a gente vai fazer aquela live, né, para sentar e conversar e tirar as nossas dúvidas. Um beijo e até o nosso próximo módulo.